dia. Sejam bem-vindos ao Santuário Cristo Rei, este santuário que acolhe vocês de braços abertos. Eu me chamo Irmã Carla, também sou brasileira, sou do estado do Paraná. Cheguei esse ano em Portugal. Aqui nós temos uma comunidade religiosa, somos em 3 irmãs. Inclusive, uma das nossas irmãs está de férias no Brasil, está aproveitando, que a família dela é de Santa Catarina. E nós, irmãs apóstolas, aqui no santuário já estamos há 8 anos. Fomos convidadas a trabalhar nesse espaço porque esse santuário ele tem muito a ver com a nossa espiritualidade no coração de Jesus. Como o padre já deu uma pincelada, esse santuário ele nasceu num momento assim de sofrimento e de conflito. Só que antes disso, o cardeal Cerejeira, no ano de 1934, ele foi para o Congresso Eucarístico na Argentina. Voltando da Argentina para Portugal, ele passou pelo Rio de Janeiro e viu o nosso majestoso Cristo Redentor também de braços abertos. E ele ficou impressionado com aquele monumento. Então ele pensou, vamos construir algo semelhante em Portugal. Para ser um marco nacional, Portugal é um país que é conhecido pela sua tradição católica, então ele pensou que a gente precisa ter um sinal desse Cristo que nos acolhe e nos abraça. Só que ele voltou da Argentina ao Rio de Janeiro com esse sonho, só que para construir um monumento são assim, muitos anos arrecadando recursos. Então, ali em 1939, com o estopim da guerra, os bispos se reuniram e fizeram esse voto lá naquela capelinha das aparições em Fátima. Que se Portugal fosse preservado da guerra, eles iam dar um jeito e iriam construir um santuário em Portugal. E assim foi. Portugal não entrou para a guerra, então eles tiveram que ir atrás dos recursos. E nesse processo, muitas crianças fizeram assim, seus sacrifícios para doar dinheiro. Portugueses que estavam fora do país enviaram dinheiro. Aqui em Portugal também houve um momento de comoção, várias campanhas para arrecadar os fundos necessários para começar a construção. Então, em 1940, eles fizeram um voto, mas a primeira pedra lançada para a construção foi em 18 de dezembro de 1949. Só que antes desse processo, eles foram procurar um terreno para construir o santuário. Como seria nacional, eles queriam que fosse em Lisboa. Só que pesquisando lá os terrenos, eles descobriram que Lisboa está sobre um sítio onde tem muitas cavernas assim no subsolo. Então não comportaria todas as toneladas de cimento necessárias para dar uma sustentação ao Cristo. Então eles tiveram que procurar nos arredores. Aqui em Almada, eles encontraram assim, o melhor espaço onde as rochas contribuíram para a construção. Então, por isso que o nosso santuário está de braços abertos voltando para Lisboa. É um santuário nacional, mas não pode ser construído em Lisboa, então está aqui nas margens do Rio Tejo, mas de braços abertos. E nessa data de 18 de dezembro de 1949, quando foi lançada a primeira pedra, também foi lançado num momento simbólico, porque o Papa Leão havia aceitado o pedido da Beata Maria do Divino Coração de consagrar o gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. Ela teve alguns momentos onde ela teve visões do Coração de Jesus, e ele pediu a ela que ela fosse até o Papa e solicitasse a consagração do gênero humano. Então, nesse ano que começou as construções, também foi um marco importante essa consagração ao coração de Jesus. E o santuário ele foi construído pensando em ser um sinal do amor, da ternura, mas também ser um sinal eucarístico em meio a essa nação. E foi ali nesse ano da consagração que eles encontraram também, deram um impulso ao desejo de tornar concreto a construção. E daí, em 18 de janeiro de 2013, o
Papa Bento XVI concedeu a indulgência plenária perpétua a todos os peregrinos que entram no santuário. Nós estamos em um ano agraciado, que é o ano jubilar, o ano da esperança. Temos a nossa Quarta Santa, mas aqui, quando vocês vierem a qualquer dia do ano, entrando no santuário, fazendo as orações necessárias, confessando, comungando, é possível alcançar a indulgência plenária. A nossa capela se chama Nossa Senhora da Paz. E aqui ao lado nós temos uma grande imagem de Nossa Senhora da Paz, que também é um símbolo de paz ali, onde, em meio à guerra, o coração de Jesus se sobrepôs como um sinal de ternura para a humanidade. Algumas pinturas do nosso santuário, quando a gente olha no primeiro momento, elas parecem um pouco confusas, assim, é muita informação. É só, assim, observando, pensando um pouco a história, que a gente vai entendendo a profundidade. Vou começar pelas vias sacras. Essa via sacra foi aplicada pelo pintor Souza Araújo. Ele já não vive mais entre nós, já faleceu, mas ele deixou grandes obras espalhadas por Portugal, inclusive no Santuário de Fátima também tem algumas. E ele procurou representar a via sacra de Jesus, mas que ela continua acontecendo na vida das pessoas na nossa atualidade. Então, contextualiza ali o sofrimento de Jesus, no momento que ele carregava